Quando a gente usa aquela expressão que algumas histórias nessa vida parecem novela, não é exagero quando a gente fala sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro, as famílias envolvidas, uma querendo matar a outra. Tudo bem que depois eles dizem até a última linha de que não, eu não fui responsável, eu não matei. Mas o emaranhado do que diz respeito ao jogo do bicho no Rio de Janeiro, tanto que rendeu uma série chamada Vale o Escrito, que é um negócio extraordinário, para que a gente possa compreender o que acontece de fato no Rio. Quem é essa figura que nós estamos falando hoje, Pedro? E no nível de importância no Rio de Janeiro, qual é a escala onde está inserido o Rogério de Andrade? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Aqui não é nem novela, aqui é cinema, né? Porque essa história é absolutamente surpreendente quando a gente olha para os personagens e para o histórico deles também. Rogério de Andrade é um dos maiores expoentes vivos do jogo do bicho hoje no Rio de Janeiro. É um dos maiores nomes da contravenção no Rio de Janeiro. Ele herdou um império do maior nome de toda a história do jogo do bicho do Rio de Janeiro, que foi o Castor de Andrade, tio dele. Rogério de Andrade tinha uma briga interna de família com o Inácio, que é, na verdade, o genro do Castor de Andrade. Então você percebe que sobrinho e genro do mesmo homem brigaram pela sucessão, pelo espólio de um império do jogo do bicho, especificamente na zona oeste do Rio de Janeiro. Afinal, Ignácio ou Inácio? Ou vai depender da... Depende da pronúncia de quem fala. Perfeito, mas estamos falando da mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa. O Ignácio foi morto em 2020, em novembro de 2020, finalzinho da pandemia, sofreu uma emboscada, estava vindo de helicóptero de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro, pousou no Recreio, ali na Zona Oeste, e 3 homens estavam esperando por ele com 2 fuzis, inclusive um AK-47. Atiraram contra ele e mataram o Inácio. E aí, Elisa, a investigação começou no Ministério Público, até que em 2021 eles ofereceram a denúncia. Essa denúncia oferecida pelo Ministério Público, com o que eles entendiam ser o quebra-cabeça fechado desse crime, tinha 6 nomes, 4 executores e 2 mandantes. Tá. Entre os 2 mandantes, o Rogério Andrade. Este segundo nome, que foi preso hoje e que está sendo levado lá para a cidade da polícia, não estava nessa primeira denúncia de 2021. Ah, não tinha aparecido esse nome na primeira denúncia? Não tinha aparecido na primeira denúncia, ele aparece agora. Para além disso, se você olha o retrospecto da história de Rogério de Andrade recente, você tem que remontar a 2022, quando ele é liberado da cadeia pelo STJ para usar tornozeleira eletrônica. Abril deste ano, 2024, ele é liberado pelo STF, ministro Cássio Nunes Marques, da tornozeleira eletrônica. Então, entre abril e outubro, a polícia não tinha mais nenhuma prova do paradeiro de Rogério de Andrade. Mas, pelo que eu apurei, estava monitorando os passos do contraventor, porque sabia que esse tipo de operação poderia voltar a ocorrer. Rogério de Andrade é investigado não só por este, mas também por outros fatos relacionados à contravenção no Rio de Janeiro. Então, aproveita e já acrescento uma dúvida aqui, Pedro, para não perder a tua explicação. Quando o Rogério de Andrade recebe ali a decisão de, agora pode deixar de usar tornozeleira eletrônica e tudo mais. Aí, de repente, agora o prendem de novo. Eventualmente pode ocorrer uma bagunça na cabeça de quem assiste e pensar, não, para lá, mas por que soltou se agora prendeu? A gente está falando de casos diferentes envolvendo uma mesma pessoa. Na verdade, os casos estão relacionados, mas o que é importante é o seguinte: para conseguir a prisão do Rogério de Andrade hoje, o Ministério Público chegou num juiz e levou provas contundentes, elementos convincentes... Novas provas de que haveria a necessidade de prender Rogério de Andrade. Perfeito. Porque os indícios seriam fortes, firmes, que apontariam o envolvimento dele na morte do familiar do Ignácio, isso em 2020. Só com isso, o Ministério Público consegue o mandado de prisão, vai até a casa do Rogério de Andrade na Barra da Tijuca, o prende e o leva lá para o Rio de Janeiro.
A gente tem as imagens da prisão do Rogério de Andrade, porque tem uma imagem que mostra, obrigado, ele chegando aqui. Esse aqui é o Fábio Correia, o chefe do GAECO, que é o grupo do Ministério Público que investiga organizações criminosas. Você percebe que o Rogério de Andrade, Elisa, chega andando normalmente, não está nem algemado, vai sendo acompanhado ali pelos promotores e chega na cidade da polícia. Por que ele foi para a cidade da polícia, que é a sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde tem uma série de delegacias, e não para o IML, para onde ele foi depois? Porque eles estão tomando depoimentos lá na cidade da polícia. Então, os investigados estão dando depoimentos para os investigadores neste momento lá na sede da cidade da polícia. De lá, Rogério de Andrade vai para o IML, faz o exame de corpo de delito para poder garantir que a prisão não teve nenhum tipo de tortura ou a agressão, coisa e tal, que pela imagem dá para ver claramente que não aconteceu. E, por fim, vai até o presídio de Benfica. Benfica é a porta de entrada do sistema prisional do Rio de Janeiro, onde ele vai passar por uma série de processos burocráticos e vai ser encaminhado para um dos vários presídios que tem no estado do Rio de Janeiro. Então, essa investigação, esta prisão de hoje, ela traz um fato novo. Qual é o fato novo? Nós vamos saber, porque o Ministério Público deve se pronunciar ou por meio de uma coletiva ou por meio de uma nota para poder explicar quais foram os desdobramentos dessa investigação. Antes disso, já conversei com integrantes da Cúpula de Segurança do Rio de Janeiro que me disseram que veem essa prisão como emblemática, porque a participação de Rogério de Andrade na visão destas pessoas na morte do familiar dele em 2020 está cheia de provas robustas que confirmam isso. E porque Rogério de Andrade é hoje uma das figuras mais proeminentes, mais centrais, mais decisivas nesse suposto esquema de contravenção que ocorre no Rio de Janeiro, mais especificamente na Zona Oeste. Então, essa é uma história que vai ter desdobramentos muito em breve e que a gente vai poder fechar esse cerco mental para poder entender exatamente qual foi o papel de Rogério de Andrade, quais foram os elementos que levaram a essa nova prisão e o que o Ministério Público apresentou para o juiz para sustentar a necessidade de que ele voltasse à cadeia, mesmo depois de ter tido decisões favoráveis tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal.